Mais uma enquete aqui no grupo Vozes Ungidas. E dessa vez, quem fez a pergunta foi ele. Aqui quem vos fala é o irmão Luigi. Agora vamos ouvir qual foi a enquete do dia. E já vamos ouvir a resposta também do grupo Vozes Ungidas. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu 2:9. Primeira pergunta da enquete: essa profecia já se cumpriu? Segunda: como era a glória da primeira casa? Terceira pergunta: qual é a segunda casa? Agora é a quarta e última pergunta: como é a glória da segunda casa? Essa é a enquete de hoje. Vamos ouvir agora as respostas. Essa enquete de hoje está complicada, viu? Mas vamos lá. Eu meditando aqui, compreendo que a palavra de Deus diz que somos templo do Espírito Santo. E se somos templo do seu Espírito, nós somos a casa onde ele habita, né? E a glória dessa casa, que é a glória do próprio Deus manifestada em nós, ela é maior que a da primeira. Meus irmãos, a paz do Senhor, a respeito da glória da segunda casa, essa profecia já se cumpriu? Sim, se cumpriu. Mas para que nós venhamos entender, devemos voltar lá no tempo de Jeremias, onde o Senhor levantou Jeremias para falar com o rei Jeoaquim, que o povo vivia adorando a deuses diversos e vivendo segundo o seu querer, não é mesmo? E o Senhor nosso Deus não estava se agradando e iria tratar com o povo. Como o rei Jeoaquim não deu ouvido à voz do Senhor através de Jeremias, Jerusalém foi sitiada e o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou o povo de Israel cativo, né? Então, com isso, Jerusalém era uma cidade maravilhosa, uma cidade que era fortaleza naquele tempo. Era uma cidade bela, próspera, né? E foi derribada por conta de que o povo de Deus estava adorando a outros deuses e vivendo segundo a sua vontade, segundo o seu querer. E como a própria palavra diz, Deus usando Ageu, profeta Ageu, nos tempos mais atuais, naquela época, depois de Jeremias, Deus trouxe uma palavra para o povo de Israel, o povo de Jerusalém, e a glória da segunda casa seria maior que a da primeira. Ageu, capítulo 1, versículo 2 diz: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada, né? Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas e essas casas há de ficar deserta, né? Então o Senhor estava dizendo aqui, subi ao monte e trazei madeiras e edificai a casa, e dela me alegrarei e serei glorificado, diz o Senhor. Isso já seria a edificação da segunda casa, do segundo templo, que do povo de Jerusalém estaria adorando ao Senhor novamente, sentindo a presença de Deus, e Deus estaria com o povo no templo, né? Então olhastes para muito, mas eis que alcançastes pouco. E esse pouco quanto eu trouxesse para casa, eu lhes assoprei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Era o tempo que Jerusalém foi derribada, que foi sitiada por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Então, foi edificada a segunda casa, sim. A presença de Deus voltou a ser com o povo de Israel, não é mesmo? E ainda diz aqui, como era a glória da primeira casa? Era esplendorosa. Jerusalém era uma fortaleza, era uma cidade de grande porte, uma cidade de grande posses. O rei Jeoaquim era um rei próspero, né? Era um rei temente a Deus, mas que, segundo a grandeza foi entrando dentro do coração, e o povo de Israel acabou sendo escravo de Nabucodonosor, né? Vamos lá. Terceiro, qual é a segunda casa? A segunda casa era o templo do Senhor edificado juntamente com o povo, Deus usando o profeta Ageu para trazer as boas novas de Deus, né? E ainda diz aqui, como é a segunda
como é a glória da segunda casa? A glória da segunda casa, meus irmãos, nada mais é que a presença de Deus, né? A restituição de tudo aquilo que foi perdido. Trazendo para os dias de hoje, né? Trazendo para os dias de hoje. Outrora não sentíamos a presença do Senhor, mas Jesus morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados, né? Outrora não sentíamos a graça de Deus, mas quando levantamos as nossas mãos, que aceitamos a Jesus como nosso Salvador, sentimos a glória da segunda casa, o renovo, sentimos um novo nascimento. E assim sentimos a presença do Senhor e vamos sentindo até a volta do Senhor Jesus Cristo, não é mesmo? Eita, Deus tremendo, como que Ele age, viu? Irmão Alessandro, é muito forte, vaso. Olha, amados, a casa significa a moradia do Senhor, significa nossas vidas, que é um templo do Senhor. Então, em algumas vidas já foi manifestada a glória do Senhor. A primeira casa, ou seja, a vida, era abismo, lugar de pecado, lugar de abominação aos olhos do Pai. Quando se fala da segunda casa, fala em restauração, novo habitat, novo corpo purificado, santificado, voltado só em agradar ao Senhor. A mudança será vista por todos como que era aquela pessoa e como está agora. Quem o viu antes com grandes promessas em sua vida, que parecia ser esquecida, vai contemplar a concretização do Senhor em sua vida, e aquela vida que vivia no passado irá ser mudada, irá ser lembrada, sabe? Tipo uma recordação, uma comparação. Olha como era aquela casa, como era aquela vida, como que está agora. Ou seja, como está aquela casa para estar agora. A primeira casa significa casa velha, a vida velha que estávamos vivendo no mundo. E a segunda casa significa a nossa vida restaurada depois de Cristo, quando a gente passamos a andar nos caminhos do Senhor. E a vida transformada é morada e templo do Altíssimo. O que eu entendi. Hoje foi difícil, hein? Apertou! Vamos agora ouvir a resposta dessa grande enquete. Essa bombou muito forte. Aprendemos mais uma vez. Pais amados de Deus, a quem vos fala, irmão Luidney, nesse grupo tem pouco tempo, já me sinto abençoado por Deus. Hoje lancei uma enquete que tem por tema Templo e Glória. Está lá em Ageu 2:28 esta referência. E fiz algumas perguntas. Entre elas, a primeira foi: essa promessa da glória da segunda casa já se cumpriu? A resposta para essa pergunta é sim, ela já se cumpriu. O interessante é saber de que forma esta promessa se cumpriu. Quando eu respondo esta pergunta, faço esse link com essa indagação de que forma essa promessa se cumpriu, aí eu respondo as demais perguntas que vêm subsequente. Então vamos entender a primeira pergunta: como ela se cumpriu? Para falar disso, eu preciso falar sobre templo. Templo de duas formas: na sua forma estrutural, na sua forma arquitetônica. Quando eu digo isso, eu digo que um templo ele pode ser, na sua forma literal, uma construção. E na sua forma metafórica, ela pode ser algo que dá a entender um lugar de habitação, um lugar de reunião, um lugar de moradia, um lugar de celebração. Então, nesse ponto, iremos entender que no começo da história da Palavra de Deus, o único templo que se havia era o tabernáculo, aonde o Senhor mandou Moisés construir. O tabernáculo representava a presença de Deus dentre o povo de Israel, na sua peregrinação até a terra prometida.
período de tempo depois que o povo chegou à terra prometida, um homem bem conhecido da gente, nosso amado amigo Davi, ele colocou um desejo em seu coração de construir um templo ao Senhor. Como ele não poderia construir esse templo, pois era um homem de guerra, Deus designou que ele fizesse isso, dá-se essa incumbência a uma outra pessoa, e ele deu ao seu filho Salomão, que construiu um templo grandioso, lindo, e que era uma referência para o seu 12º ano de reinado. Todo mundo, ao olhar o templo de Salomão, percebia a sua magnitude arquitetônica e detalhes incríveis. Esse templo, feito por mão de homens, ele foi destruído com a chegada de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que invadiu Jerusalém, levou cativo seus povos e destruiu o templo. Depois de 70 anos, o povo volta do exílio, conduzido por Esdra e pelo sacerdote Zerubabel. Eles reconstroem o templo. É o que está descrito em Ageu 2. Esse templo é conhecido como o Templo de Zorobabel. Ele foi inaugurado no 3º dia de Adar do 7º ano de Dário. O templo começou a ser construído no reinado do rei Ciro e terminou no reinado do rei Dário. Nesse período de tempo se cumpre a promessa da construção do templo. Esse templo, falando da parte estrutural, ele é modificado pelo rei Herodes. E nesse templo é que Jesus, criança, ele ensina os sábios daquela época, quando tinha apenas 12 anos, sobre as leis. Nesse tempo se consagra e se cumpre a promessa, porque a glória da segunda casa é o próprio Jesus. E ele, quando entra no templo, quando completa-se 12 anos, essa promessa se cumpre, que o templo de Salomão, ele poderia ser bonito, poderia ser belo, mas ele nunca tinha recebido a presença física do próprio Deus. Entendemos aqui, já que glória é a presença de Deus visível. O templo de Salomão, que é o primeiro templo, ele só recebeu a glória de Deus de forma transitória. O que é isso? A glória de Deus vinha, descia, fazia aquilo que lhe apraz e subia aos céus novamente. Aconteceu na inauguração, quando assim que a arca do concerto entrou no templo, a nuvem do Senhor cobriu o templo e a sua glória foi derramada. Essa glória é chamada de glória transitória. Ela não permanecia, ela não ficava, ela descia e subia. Glória transitória. Mas agora, no tempo de Herodes, no tempo de Zorobabel, a presença de Deus se torna física, visível, e adentra no templo para ensinar os sábios e entendidos. Aí a promessa é cumprida. A glória da segunda casa já é maior do que da primeira, porque ela é presencial, não é mais transitória, ela é presencial. Agora, saindo da parte literal, física e estrutural da situação do templo, adentramos em um ponto importante. Nosso irmão Estevão, ele foi morto e foi também apedrejado por pregar o Evangelho de Cristo Jesus. E antes da sua morte, ele faz um discurso que muda tudo nesse versículo 2, esse capítulo 2 do versículo 28 de Ageu.
Em seu discurso, ele toca em uma parte fundamental. E diz bem assim, que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Ele estava dizendo que o tabernáculo, que antigamente representava a presença de Deus no povo, algo que foi o próprio Deus que ordenou que Moisés assim fizesse, foi desprezado para uma construção maior do templo. O povo não dava a mesma importância que dava ao tabernáculo, porque era grande, era bonito, era formoso. E de repente começou a desprezar que aquilo ali não representava somente paredes bonitas, colunas lindas, mas sim representava o próprio Deus. Naquele momento, quebra-se um vínculo e diz Estevão, Deus precisa de um templo para habitar. Isso acontece lá em Coríntios, quando o próprio Deus diz que nós somos o templo do Espírito Santo e que Ele habita em nós, proveniente de Deus. Porque nós somos alcançados através de um preço caro, um preço de sangue. Isso significa que a glória da segunda casa, ela é permanente. Mas percebemos que Jesus veio, morreu e subiu aos céus, como faziam com a glória transitória no templo de Salomão e no dos templos. Mas de repente ele disse que não ficaríamos só, que ele enviaria um Consolador. E em Coríntios 2, capítulo 3, versículo 8, ele diz: como não será de maior glória o ministério do Espírito? Aí ele termina no 11, porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é a glória o que permanece. Em resumo da história, o segundo templo é o templo da consciência, é o templo do nosso coração, é o templo do nosso corpo. A segunda glória é a glória do Espírito Santo que habita em nós, assim que confessamos os nossos pecados perante o próprio Deus. Isso aí é a glória da segunda casa, é a glória do Espírito Santo de Deus, e ela quer habitar em nós permanentemente. Então, respondendo as três perguntas, já se cumpriu. Como era a glória da primeira casa? Era uma glória simplesmente transitória. Como é a glória da segunda casa? É a glória permanente. Em 2 Coríntios 3, versículo 11, se chama-se a glória do Espírito Santo. Me diga, e qual é o templo? O templo somos nós, feito pela consciência em Deus, de que somos a habitação do próprio Deus. Deus em Cristo vos abençoe. Amém.